E aí galera, quem aí tem medo da morte? Ou também medo de morrer? É claro que a maioria das pessoas já parou para pensar alguma vez o que acontece depois que a gente morre. Será que vamos para o céu ou para o inferno? Ou será que depois da morte a gente não vai para lugar nenhum? Apenas deixe de existir, sai desse mundo e não vai mais para nenhum canto? Fala família, eu sou o Bessa e bem-vindo a mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre o que acontece depois da morte. Had no need to fight tonight. E aí galera, vocês já pararam para pensar o que acontece depois que morremos? Ainda não pararam? Então imagina só, você tá aí na sua casa, de boa, deitadinho, e aí do nada, pá, pum, morreu, já era. E aí, o que acontece? Show pra lá que isso não vai acontecer agora, só uma suposição, hein? É galera, parece que essa é uma das perguntas que bem mais intriga os cientistas e muito mexe com a humanidade, porque ninguém sabe o que acontece depois que morremos. Mas parece que muita gente tem muitas teorias e opiniões sobre o que acontece. Tem uns que acreditam que a vida é só uma, essa daqui na Terra mesmo, não tem mais outra, morreu, já era, tudo que tu tinha aqui perdeu, porque morreu, já era, não tem mais nada, acabou e morreu mesmo. Já outras pessoas não pensam assim, outras pessoas acham que existe alguma coisa após a morte. E a partir dessa crença nascem várias teorias sobre o que tem depois da morte. Mas sem saber primeiro o que acontece depois da morte, vamos ver cientificamente o que acontece depois que você morre. Morte física. Os médicos identificam que alguém morreu quando seus batimentos cardíacos não existem mais e que não existe mais nenhuma atividade cerebral. Mas vamos lá. Quando seu coração ele para de fornecer oxigênio para o cérebro para de fornecer impulsos elétricos, no que acaba resultando em morte cerebral. Mas é aí que tá, galera. Depois que o coração para, só depois de 30 segundos que o cérebro para de funcionar. Ou seja, mesmo com seu coração parando, o seu cérebro ainda fica registrando as atividades do seu corpo por 30 segundos. E esse curto espaço de tempo, o cérebro pode criar um mundo inteiro dentro dele, e nesse curto período entre a vida e a morte, algumas pessoas relatam ter visto coisas de outro mundo. A maioria diz que no momento da sua morte, elas estavam conscientes e estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Já outras estavam conscientes, dizendo ter visto uma luz enorme. Mas tudo isso pode ser alucinação do nosso cérebro quando estamos prestes a morrer e não necessariamente está ligada a coisas do além. Esses exemplos são de pessoas que quase morreram e voltaram à vida. Mas e quando morremos? O que acontece? O que acontece com o corpo cientificamente? Galera, é a partir daí que começa um processo meio nojento e bizarro. A primeira coisa que acontece é que todos os seus músculos relaxam. Eu disse todos mesmo. E o ânus está no meio disso. E quando isso acontece, meio que solta tudo. Os seus gases, urina, fezes, ar do pulmão e tudo sai. E outras coisas saem de dentro do corpo. E é por isso que existem vários relatos de enfermeiros dizendo que escutavam peidos, sons estranhos vindo de defuntos. Mas isso é uma reação normal do corpo depois da morte. E se uma mulher estiver grávida no momento de sua morte, ela pode até chegar a dar à luz, pois ao invés dos músculos se contraírem e empurrarem o bebê para fora, como a mulher está morta, isso não acontece. Então os gases internos empurram o bebê para fora e fazem com que o bebê saia. Depois de tudo isso, o sangue geralmente se concentra em algumas partes do corpo, pois o coração já não está mais bombeando e nem funcionando no caso. E quando você vê uma marca roxa em um defunto, quer dizer que ali está concentrada uma grande quantidade de sangue. E se o defunto for homem e morrer de bruços, pode ocorrer até uma ereção mesmo morto. Bom galera, depois de tudo isso, agora o sangue já não está mais fluindo,
Logo as células se desintegram e com isso começam a proliferação das bactérias. E esse é o momento exato que o nosso corpo começa a se decompor. E a pele começa a se soltar. E com isso vem o apodrecimento e as bactérias começam a se alimentar. E é nesse momento que o cheiro horrível dos mortos vai surgir. E esse processo de decomposição dura de 8 a 12 anos. E os ossos é a parte do corpo que mais dura. Ele pode levar até 50 anos para fazer parte da terra. Ou seja, se decompor totalmente. Bom galera, isso é o que acontece cientificamente com o seu corpo depois que você morre. Mas e aí, depois disso? Morreu, acabou? Virou adubo para plantinha e tal? Só isso, acabou? Ou acontece mais algo? Então galera, vamos ver as teorias mais famosas sobre esse assunto. O limbo. O filósofo irlandês George Berkeley ficou tão fascinado com isso e resolveu fazer uma experiência. E para chegar tão perto da morte, ele teve a brilhante ideia de se enforcar. Olha só, ele foi se enforcar. E quando estivesse quase morrendo, seu amigo ia tirar ele de lá. Pois ele acreditava que existia algo entre o céu e o inferno. Um lugar em que os filósofos chamavam de éter, que hoje é mais conhecido como limbo. Ou até mesmo purgatório, que eu acho que é mais conhecido como purgatório mesmo, que seria um lugar só de passagem. Você estaria morto, mas ainda não estaria no céu. Tipo, ainda iria pagar umas dívidas para entrar no céu, se desapegar dos bens materiais, das pessoas, da terra. Seria um lugar para purificar sua alma. Então, depois disso, você estaria pronto para ir para o céu. A vida após a morte. Outro filósofo curioso sobre a vida após a morte foi o francês René Descartes, muito conhecido por toda a galera do ensino médio. Esse cara acreditava que a nossa alma estava separada do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo morria, ela ficaria aqui na Terra, mas a nossa alma iria para um outro lugar. E é aí que tá. Muitas religiões acreditam nessa teoria de que existe vida após a morte, de que o corpo é descartável, mas a alma não. A alma é imortal. E com essa teoria de que a alma seria imortal, vem mais uma outra teoria, a reencarnação. Enquanto que alguns acham que a nossa alma vai para algum lugar ou fica vagando por aí, tem gente que acredita que a nossa alma acaba renascendo em outro corpo. E não é à toa que muitas religiões acreditam nisso, como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o Umbanda e várias outras. E vocês viram que existem várias teorias para tentar explicar o que acontece depois da morte. Mas é difícil chegar a uma resposta concreta. Mas além do medo de que temos de morrer porque não sabemos o que tem depois da morte, muitas pessoas acreditam que exista sim o céu e o inferno. O céu e o inferno. Essa é uma das teorias que mais as pessoas acreditam. Aqui tem o céu e o inferno. Aqui tem o céu, onde ficam as pessoas boas, que fizeram coisas boas na Terra, que foram por um caminho certo, que não fizeram nada de errado. E o inferno, se você fez alguma coisa errada, foi uma pessoa ruim, tal, enquanto estava vivo, fez coisas erradas, matou, roubou e várias outras coisas, né? Mas fora tudo isso, galera, mesmo sem você acreditar se existe céu, inferno, se reencarnação e muitas outras coisas, faça o bem, não custa nada. Ainda mais nesse tempo de pandemia, faça o bem, ajude o próximo, use máscara, ajude as pessoas que estão precisando, seja uma pessoa boa, para lá na frente você colher algo bom também. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, dá logo uma curtida aí, se inscreve no canal pra não perder mais vídeo, hein? Porque se perder, vai ter que assistir depois. E se der, dá uma força no canal, compartilhe isso pra quantas pessoas tu conseguir, ajuda, porque a gente tem que crescer. Isso é tudo, pessoal. Valeu! Guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.